Você acredita em inferno ou paraíso? Independentemente da religião, esses lugares hipotéticos estão na mente de qualquer pessoa religiosa. O que significa para você o paraíso? Valhalla, Elísio, Iaru ou Éden? Ou talvez tudo seja invenção e o paraíso igual para todos? Aliás, é bem provável que o telescópio Hubble tenha descoberto exatamente isso no centro do universo. É assim que a morada de Deus se parece, segundo a versão do aparelho orbital. Se você olhar com atenção, pode até ver ruas e casas. Será que essa é a civilização inteligente que buscamos? Os cientistas ainda discutem se isso é uma farsa ou se a humanidade realmente descobriu algo assustador. A maioria concorda que esta foto mostra a galáxia NGC 3079, com disco brilhante e halo ofuscante. Mesmo que as fotos impressionantes não signifiquem o que gostaríamos, isso não tira o mérito dos telescópios modernos na exploração do macrocosmo, inclusive dos cantos mais distantes. Hubble, inscreva-se. Por exemplo, James Webb, o Observatório Orbital de Infravermelho, que já é lendário no meio científico. Este não é só o maior telescópio disponível. Foi criado para revolucionar nossa compreensão do universo. Após suas descobertas, será preciso descartar livros de astronomia e estudos de alguns cientistas. Basta lembrar as galáxias que ele encontrou a distâncias recordes. São objetos com nomes codificados de JADES-GC. Z1470 e JADES-GCZ1471. Você pode perguntar, o que há de tão surpreendente nisso? Será que outros telescópios não descobriram galáxias distantes? Sim, mas não totalmente. Esses objetos, formados 300 milhões de anos após o Big Bang, brilharam em vermelho intenso pelas lentes do observatório orbital. Isso mostra que as galáxias não têm só estrelas maduras, mas também buracos negros ativos em seu interior. Porém, isso não é possível segundo a teoria tradicional da origem do universo, pois logo após o Big Bang, seriam necessárias estrelas maduras para a formação de estrelas metálicas. Não havia material de construção, então elas não poderiam existir. Buracos negros surgem da morte de estrelas antigas e massivas, conforme a evolução desses objetos ainda pouco estudados. É evidente que isso também não se encaixa na teoria coerente em que várias gerações de cientistas acreditaram. O que essas descobertas indicam? Precisamos revisar e corrigir tudo, pois nosso conhecimento está desatualizado e perdeu relevância. Assusta que muitos pilares científicos dependam do Big Bang e, se forem derrubados, as consequências para a ciência moderna são imprevisíveis. O que os representantes do mundo científico estão fazendo diante dessas novas circunstâncias? Pesquisas já começaram, com cientistas revendo os processos de formação dos buracos negros. Como resultado, fica claro que esses objetos não necessariamente se formam a partir de estrelas moribundas. Eles podem nascer já enormes e ativos. Esse fenômeno é chamado pelos astrônomos de buracos negros primordiais. Isso não soa como tentar ajustar artificialmente os dados científicos às novas informações? Para novos espectadores do canal, é importante explicar a teoria. Como medimos a distância de estrelas, galáxias ou buracos negros? Como determinamos a distância até objetos tão distantes? Com fita métrica, régua ou transferidor? Claro que não. Baseamos-nos na velocidade da luz no vácuo. Por isso, os telescópios não veem os objetos como estão agora. Exemplo simples, a luz do Sol leva 8 minutos até nós. Então o vemos como era há 8 minutos. Ocorre o mesmo com galáxias distantes. É curioso que a luz de galáxias a bilhões de anos-luz possa chegar até nós mesmo que elas já não existam mais. É difícil de entender, mas esse é o macrocosmo. Muitos conceitos não combinam com nossas ideias comuns do mundo. O que mais James Webb conseguiu descobrir nesse tempo, uma das maiores descobertas são os planetas fora do sistema solar.
Antes víamos esses objetos só indiretamente ou supunhamos exoplanetas em torno de estrelas. Mas o James Webb avançou e fotografou um planeta pela primeira vez. Gaia P65426, como ela pode ser? Presumivelmente, seu tamanho é 12 vezes maior que o nosso Júpiter, e sua idade é de cerca de 20 milhões de anos. Para comparação, a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, ou seja, o objeto é bastante jovem. O planeta está a 385 anos-luz de nós e orbita 100 vezes mais distante de sua estrela do que a Terra do Sol. Para qual outro planeta relativamente próximo de nós também foram direcionadas as lentes de James Webb? É um gigante gasoso na constelação de Fênix, chamado WASP 96b. Começou detectando ao redor do planeta uma densa camada de atmosfera nublada e continuou encontrando provas irrefutáveis da presença de vapor d'água nela. O que isso significa? A resposta é óbvia até para leigos. Isso indica possível água no planeta. O restante vocês imaginam. É surpreendente que o planeta tenha metade da massa de Júpiter, mas raio 20% maior. A temperatura nesse objeto é extremamente alta, pois WASP 96b está 9 vezes mais perto de sua estrela do que Mercúrio está do Sol. Você conhece o significado de pária? Esse conceito se aplica a pessoas e objetos cósmicos. Veja a nebulosa NGC 1333, descoberta por James Webb a milhares de anos-luz da Terra. Já conhecemos esse objeto desde o século XIX. Edward Scheinfeld descobriu a nebulosa. Antes não era possível estudá-la tão detalhadamente, mas James Webb mudou isso. Qual foi o resultado? Na nebulosa, há 6 objetos que, segundo cientistas, o universo criou para serem estrelas. Mas algo falhou e as reações termonucleares desses corpos celestes não ocorreram. Assim, as estrelas que não se formaram ficaram escuras e frias. 6 objetos localizados nessa nebulosa, no momento, são gigantes gasosos, cada um com 10 vezes a massa de Júpiter. Sabe como James Webb deixou a questão em aberto, literalmente? O telescópio uma vez encontrou um grande ponto de interrogação no espaço. O universo não favorece essas configurações, por isso vê-las é raro, e James Webb teve essa sorte. Essa figura estranha provavelmente resulta de uma rara lente gravitacional, fenômeno em que a gravidade de objetos massivos distorce a luz das estrelas ao fundo. Você conhece o paradoxo desse fenômeno? O paradoxo é que o universo auxilia os cientistas da Terra a observar essas galáxias em detalhes por meio desse processo. O objeto descoberto por James Webb está a cerca de 7 bilhões de anos-luz de distância. As nebulosas, galáxias e outros monstros citados são os mais conhecidos descobertos por esta estação orbital, mas não são os únicos. James Webb observou Júpiter registrando anéis e auroras, além de Saturno, Netuno e objetos antes invisíveis devido à nossa limitação tecnológica. Estamos falando dos pilares da criação, que foram descobertos pela primeira vez pelo Hubble. Desta vez, James Webb analisou o objeto literalmente em pixels, após o que se tornaram visíveis as áreas de aglomeração de gás e um incrível brilho vermelho ao fundo. O telescópio também registrou o processo de formação estelar em pleno andamento, capturando a protoestrela El 1527. Em resumo, durante o tempo em que está em órbita, James Webb já justificou várias vezes tanto os recursos investidos em sua construção, quanto as expectativas da comunidade científica. No entanto, vale a pena perguntar: o que acontecerá com a astronomia tradicional daqui para frente? Principalmente considerando novas descobertas, como galáxias em locais tão distantes, onde esses objetos não deveriam existir. A teoria do Big Bang pode estar errada. Talvez o universo não tenha surgido de um ponto de singularidade, mas, por exemplo, de uma colisão com antimatéria. Ou talvez seu surgimento seja cíclico, sendo o nosso universo apenas um entre muitos que aparecem e colapsam periodicamente. Não está claro como a matéria se distribui no macrocosmo. Será que a matéria escura é mesmo o principal componente das galáxias?
o formato deste vídeo não permite responder totalmente a essas perguntas. Mas há um aspecto ao qual ainda queremos chamar sua atenção. Segundo teorias aceitas, a radiação cósmica de fundo é relativamente uniforme no universo. No entanto, existem algumas regiões anômalas em sua vastidão. Por exemplo, o chamado Eixo do Mal, que separa as áreas quentes e frias da radiação cósmica de fundo. E também o supervazio de Eridanos, um lugar assustador com temperatura próxima ao zero absoluto, dimensões incríveis e uma radiação de micro-ondas extraordinariamente baixa. Sobre ela, só não comentou quem era preguiçoso, tanto na ciência quanto entre conspiracionistas. No mapa da radiação de micro-ondas do universo gerada pelo Big Bang, essa região fria aparece claramente. Talvez tenha surgido pela densidade desigual do universo primitivo. Mas não é a única teoria. Alguns físicos, sim, você ouviu direito, não conspirólogos, mas físicos, acreditam que o supervazio de Eridanos nada mais é do que a marca de um universo paralelo, que está além daquele em que vivemos. Seja o que for, às vezes sons vêm de lá. Sem conclusões, apenas ouça. A abertura dos telescópios Hubble e James Webb, o debate de teorias e hipóteses e as buscas pelas leis da matéria e energia escuras abalam diariamente os postulados astrofísicos da ciência ortodoxa. Por isso, às vezes nos perguntamos se tudo em que acreditávamos era apenas erro estatístico ou imprecisão nos cálculos. Então, de onde vêm essas galáxias fantasma, nebulosas forasteiras, pontos de interrogação e outros objetos incomuns? Atualmente, só podemos concluir que a física moderna tem muitos problemas não resolvidos. Esperamos que James Webb ajude a resolvê-los com o tempo. Senão, teremos que recorrer à morada de Deus, embora seja claro que nossos pedidos não serão atendidos tão cedo.